Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje vendo velocidade da reação. Nós vimos na aula anterior os processos endotérmicos e exotérmicos e o que influencia no valor da variação de entalpia. Agora nós vamos à velocidade da reação. Para que a gente estude a velocidade da reação, a gente precisa entender como ocorre a reação. Então, tem uma teoria chamada teoria das colisões. O que é isso? Para que ocorra uma reação, os reagentes precisam romper as ligações para que haja a formação do meu produto, né? Através de rearranjo de átomos, certo? Bom, tem que ter uma condição necessária. Tem que ter uma energia necessária para que ocorra a colisão efetiva entre as moléculas. E essa energia, se ela não for o suficiente, a colisão não ocorre. E aí a reação também não ocorre. Precisa ocorrer uma colisão efetiva para ocorrer a reação. E essa energia é chamada de energia de ativação. É uma energia mínima para que ocorra a reação. É a energia mínima necessária, né, para que ocorra a formação dos produtos, que ocorra a colisão entre as moléculas dos reagentes e ela seja efetiva. Aqui eu tenho os reagentes, a energia dos reagentes. O que acontece? Eles entram em contato e aí essa energia, ela vai, para ocorrer a reação, ela vai aumentar até o complexo ativado, que é o pico máximo de energia. Depois que ele alcança esse pico máximo, a energia vai diminuindo até a energia dos produtos. Lembrando, energia de ativação é a energia do reagente até o meu complexo ativado. Variação de energia, de entalpia, é o final, o produto, a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes. Não entra complexo ativado e não entra energia de ativação. Aqui um segundo caso, aqui é a reação, ela absorve energia, ela é um processo endotérmico, então a energia de ativação aqui é um pouco maior, para que ocorra a efetivação da reação. E continua sendo esse pico como complexo ativado. Lembrando, energia de ativação é sempre o complexo ativado menos a energia do reagente. Vamos lá. Neste gráfico, vamos avaliar este gráfico. Os reagentes são hidrogênio e carbono. E eles têm uma energia aqui que está no zero, certo? A energia deles é zero. Eles entram em reação, né? Eles começam a reação e a energia de ativação começa a aumentar até o máximo do complexo ativado aqui, ó, que é 560. Cai para a energia do produto, que é C2H2. Bom, energia do complexo ativado, que é Ca, é 560, que é o pico. Energia dos reagentes é zero. Energia do produto, 226. Então, a variação de entalpia, ou energia, né, é 226 menos zero. Não vai entrar energia do complexo ativado ou de ativação. E esse processo é um processo endotérmico. Bom, é bom saber que reações com baixa energia de ativação são mais rápidas do que aquelas que têm alta energia de ativação para ocorrer, né? As reações são mais lentas. Velocidade média em relação a um componente. Velocidade média, ela depende da quantidade de produto ou da quantidade de reagente e do tempo em que ocorre essa reação. Bom, velocidade média é a variação de produto, de quantidade de produto, dividido por um determinado tempo. E a do reagente
é a do reagente, quantidades de reagente dividido pelo tempo. Como no reagente, o que você tem no final é menor do que você tem no inicial, então vai dar negativo. E essa velocidade ela tem que ser positiva, porque é uma velocidade média. Então eu tenho aqui, ó, um negativo na frente que vai dar positivo. Eu posso representar mais fácil pelo módulo, ou seja, vai dar um valor positivo, né, do reagente sobre o tempo. Mais para frente nós vamos ver um exercício sobre isso. Olhando o gráfico agora, um gráfico de aparecimento do produto e desaparecimento do reagente. Vamos lá. Aqui, eu tenho nessa coluna, aqui nesse eixo, eu tenho os reagentes. Quanto eu tenho do reagente no início dos tempos. E ele vai desaparecendo, vai sendo consumido. E o que vai aparecendo? O produto. Inicialmente, ele está no zero. O produto no início da reação não existe, porque eu só tenho um reagente. E depois é que vai havendo formação de produto. E ele vai aumentando. Então, neste gráfico, a gente vê bem que numa reação vai desaparecendo os reagentes e vai aparecendo os produtos, né? Vai aumentando o produto na medida que vai desaparecendo o reagente. E a velocidade média da reação? Nós vimos em relação a uma substância. A velocidade da reação, ela depende da quantidade de matéria que cada um tem na reação, dispõe na reação. Então, a velocidade média de A sobre a quantidade de matéria que tem na reação. Aqui é A. Velocidade média de B vai depender também da quantidade de matéria de B. E a velocidade média de C vai depender da quantidade de matéria de C que está aparecendo. Lembrando que essa quantidade de matéria é o mols. Vamos a alguns exemplos, exercícios, né? Vamos agora falar sobre a energia de ativação e do complexo ativado. Neste gráfico, considerando o diagrama abaixo, qual das alternativas representa, respectivamente, o valor da energia de ativação e da energia do complexo ativado? Bom, lembrando, essa energia, né, de 120 corresponde aos reagentes. Aí eu tenho o complexo ativado como 180 e energia dos produtos como 30. A energia de ativação será a energia que eu estou lá no reagente até chegar no complexo ativado. Então, é 180 menos 120, 60. Então, a energia de ativação é 180 do complexo ativado menos a energia do reagente, que é 120, que dá 60. Né? Complexo ativado, eu chamei de CA, 180. Observando esse gráfico, é um processo exotérmico, porque a energia final é menor do que a energia inicial. Então, significa que ele libera energia. Um outro exemplo agora é de velocidade. A água oxigenada, H2O2, decompõe-se produzindo água e gás oxigênio, de acordo com a equação. Aí tem a equação. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação de concentração da água oxigenada, é só do H2O2, não é da reação, em função do tempo. Qual será a velocidade média da decomposição da água oxigenada nos intervalos 1, 2 e 3? Lembrando, 1 começa aqui, vai até aqui. 2 começa aqui, vai até aqui. 3 começa aqui, vai até aqui. Vamos lá observar? Intervalo 1. Ele tem 0,8 de água oxigenada e vai no final até 0,5. Então, 0,5, quantidade de matéria aqui que eu tenho por litro, menos 0,8. 0,5 menos 0,8.
é o final menos o inicial. Agora o tempo. Quando eu tenho 0,8, está no tempo igual a 0. Quando eu tenho 0,5, na curva aqui é 10. Então, 10 menos 0 dá 10. Então, 0,5 menos 0,8, 0,3 negativo. Como é em módulo, 0,3 positivo. Dividido por 10, 0,03. No intervalo 2, o intervalo 2 é deste ponto onde eu tenho 0,5 mols por litro de água oxigenada e ele vai até esse ponto que tem 0,3. Então, 0,3 menos 0,5 dá 0,2. Olha lá, 0,3 menos 0,5 dá 0,2. E o tempo? Olha para baixo. Inicialmente está no 10 e no final está no 20. 20 menos 10 dá 10. Então, 0,2 dividido por 10, 0,02. Intervalo 3, eu tenho inicialmente para o intervalo 3, 0,3 e final 0,2. Então, vai ficar 0,2 menos 0,3. E o tempo? Inicial de 20, final de 30. 30 menos 20, 10. 0,1, que é o que deu aqui, 0,2 menos 0,3, 0,1. Dividido por 10, 0,01. Então, eu tenho a velocidade média em cada intervalo. Outro exemplo. Considere a reação química de decomposição do gás pentóxido de nitrogênio, né? Essa substância aqui está se decompondo em NO4 e O2. O gráfico ao lado foi construído com os dados obtidos em um experimento envolvendo essa transformação a 55 graus Celsius e que estão descritos na tabela ao lado. Qual é a velocidade média aproximada de consumo de N2O5? Ele não está falando na reação, só de N2O5, de 200 segundos a 300 segundos. Então, eu só vou olhar para essa coluna que é N2O5, perdão, certo? Que é essa que representa essa curva azul. Essa vermelho representada por a curva vermelha e essa representada pela curva verde. Mas a gente só vai olhar para N2O5. Então, vamos lá. De 200 a 300, em 200 eu tinha 142 e em 300, 120. Então, o final é 120 menos 142, certo? E o tempo final menos o tempo inicial é 300 menos 200. 300 menos 200. 120 menos 142, 22 negativo. Como é em módulo, 22 positivo. Dividido por 100, que é 300 menos 200. 22 dividido por 100, 0,22 mols por litros em segundo. Próximo. Foi adicionado 0,50 gramas de magnésio metálico a uma solução diluída de ácido clorídrico. Após 10 segundos, restou 0,40 gramas de magnésio, sem reagir. Nós estamos falando só do magnésio. A interação ocorreu segundo a reação. Aí você tem a reação. Qual é a velocidade média aproximada da reação no intervalo de 10 segundos? Expressa em mols por segundo. Primeiro, você não tem mol, você tem gramas, você tem massa. Então, você tem que transformar essas massas em mol. Como? Mol é massa dividido por massa molecular. E a massa molecular aqui é 24. Então, vamos lá. O que eu tenho? Massa molecular, massa inicial 0,5, massa final 0,4. Então, o número de mols inicial é a massa sobre a massa molecular. 0,5 sobre 24, 0,21. Final. Massa final dividido por massa molecular. 0,4, que é a massa final, dividido por 24. Deu 0,017. Velocidade média da reação. Número de mols final é 0,017. Menos 0,021, que é o inicial, dividido por 10 segundos. Isso vai dar 0,004.
Presta bem atenção. Como é a velocidade da reação, eu devo dividir pela quantidade de mols de magnésio na reação que a gente usa. Vamos voltar lá. Quanto eu tenho aqui? Não é 1? Então, se eu dividir por 1, vai dar a mesma coisa. Então, a velocidade média continua sendo 0,0004. Transformando para a potência de 10, puxando a vírgula aqui para frente para o 4, eu vou ter andando 1, 2, 3, 4. 4 vezes 10 a menos 4, porque eu andei 4 casas para a direita. Tudo bem? Então, ocorreu mols por segundos. Quais os fatores que alteram a velocidade da reação? A superfície de contato, a pressão, a temperatura e a concentração da reação. Vamos para a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, quanto mais fácil eu tenho para entrar em contato com esse reagente, maior é a velocidade da reação. Eu deixei lá na frente um vídeo para vocês assistirem, tá? Esse vídeo vai mostrar exatamente como a superfície de contato é importante na velocidade da reação. Quanto maior essa superfície, no caso de você usar uma pastilha de sal de fruta e usar o grão, né, só o pozinho tem mais superfície de contato do que o tablete. Então, a velocidade vai ser maior no caso do pozinho, certo? Então, eu tenho mais superfície de contato, as moléculas estão entrando em contato mais rapidamente, né? Porque eu tenho mais espaço para a reação ocorrer, e aí há um aumento na velocidade da reação. Pressão. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a velocidade da reação. Por quê? Eu tenho lá as substâncias no estado gasoso, num volume ocupado pela molécula. Essa molécula, ela vai ter uma maior agitação aí, um aumento nas frequências da colisão. Consequentemente, vai ser mais fácil deles de ocorrer a reação. Por isso, há um aumento na velocidade da reação. Temperatura, mesma coisa. Eu tenho, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas. Por isso, provoca uma probabilidade maior dessas colisões serem efetivas, provocando um aumento na velocidade da reação. E, por último, a concentração. Quanto mais eu tenho da substância dos reagentes, né, é mais a frequência de choque com esses reagentes. E maior é a velocidade da reação. Por quê? Porque vai ter mais colisões efetivas. Eu estou deixando aqui para vocês um vídeo para que vocês assistam, né? Da Experimentateca. É um vídeo que você vai observar bem dos fatores que influenciam a velocidade da reação, tá bom? É uma dica, assistam. Bom, aqui a gente termina a nossa aula. Se você gostou da aula, deixe seu like, né? E não deixe de se inscrever no canal para receber as nossas aulas. Até mais!